Perfeito. A partir desse momento eu não enxergo mais vocês, né? Eu não vou conseguir prestar atenção em chats, eu vou focar, propriamente dito, nessa apresentação, tá? Então, peço que, se vocês tiverem dúvidas, quiserem ir colocando no chat aí, a gente pode daqui a pouco tirar e sanar essas dúvidas. A minha provocação nesse processo, né, onde a gente tem que trabalhar e conviver com a inteligência artificial, eu fiz uma atualização de um debate que lá em fevereiro, com a iminência do chat GPT, a gente ainda não tinha a inteligência artificial da Microsoft disponível, nós não tínhamos o Bard, não tínhamos o Bard do Google, né? Não tínhamos outras ferramentas para conversar, vou falar delas aqui hoje. Aí eu provoquei toda a Unisul também, num debate nesse sentido, para pensar essa humanização a partir do momento em que a gente tem a inteligência artificial. Então, quando o Mazuco me pediu para falar sobre esse convívio com a inteligência artificial, como que nós vamos trabalhar e conviver com essas ferramentas, né? Com essa possibilidade de interagir com a tecnologia e ter uma devolução, ter uma resposta, e isso muitas vezes uma resposta que aparentemente nos soluciona problemas, né? Eu trouxe algumas provocações aqui, né? Primeiro, para a gente pensar a inteligência artificial como a extensão do humano, né? Então, eu uso óculos e esse óculos é uma extensão da minha visão, né? Ele corrige uma falha ou uma dificuldade que a minha visão tem. Em algum momento, o ser humano entendeu que se ele montasse em cavalos, ele andava mais rápido. Outro momento, ele percebeu que a roda, né? Algo que a gente tem tão comum no nosso dia a dia, né? Permitia que ele levasse mantimentos por mais locais, e aí, atrelado isso a um cavalo, temos uma carroça, por exemplo. Quando a gente pensa... Provavelmente falhou. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está muito ligado à internet. Tecnologia não é só a internet. Tecnologia é tudo que permite que o ser humano, de alguma forma, ele possa utilizar algo como uma ferramenta que impulsione a vida dele, que melhore a maneira como ele convive no seu habitat. Isso inclui o trabalho. Então, o que é essa extensão do humano que eu trago como uma provocação? Né? Como é que nós vamos trabalhar e conviver em um cenário em que a inteligência artificial é uma extensão do humano? Extensão do humano é tudo aquilo que nos permite ampliar a nossa capacidade. O meu braço chega mais longe, né? A minha perna chega mais longe, eu consigo ter asas. Como que eu consigo ter isso? Com uma moto, com um avião, né? São tecnologias que nos permitem ir além das nossas capacidades. E essa extensão do humano é isso, né? O óculos que eu utilizo, o microfone que a gente tem para impulsionar a nossa voz, o megafone e tudo mais, para levar a nossa capacidade de dicção para uma distância maior, levar as ondas sonoras para uma distância maior. E o que isso muda no dia a dia com a incorporação da inteligência artificial em nossas vidas? Vou tomar um pouquinho de água aqui. A gente viu a chegada da Alexa no Brasil em outubro de 2019. Então, vai fazer aqui uns 5 anos, 4 anos. Outubro de 2019, em 4 anos, foi revolucionário o fato de você poder conversar com uma inteligência artificial, pedir para que a Alexa te apresentasse a previsão do tempo. Alexa, qual é a previsão do tempo para amanhã? E ela te responde, né? Isso já foi uma mudança completamente... não está em todos os lares ainda, mas para quem tem acesso a essa ferramenta, por exemplo, isso é revolucionário, né? O fato de você poder pedir para a luz se apagar. Alexa, apague a luz. Alexa, abre a porta. Alexa, isso. Alexa, aquilo. Você passa a ter a sua capacidade de movimento, a sua capacidade de interação, de busca na internet. Alexa, quem descobriu o Brasil? E ela vai lá e busca de acordo com o site e tal. Então, você leva a sua capacidade para além, né, do seu espaço físico. Né? Você consegue utilizá-la como uma extensão do seu próprio corpo. E isso mudou drasticamente o nosso comportamento. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, jornais
na Alexa. Você, dependendo do horário que se você programar, você pode acordar com ela já soltando as notícias. Então, deu 6 horas, se você botar para despertar, ela já puxa as últimas notícias e você, enquanto está escovando os dentes, sem pedir nada, ela já vai lá e já te dá as informações dos sites que você cadastrar dentro do aplicativo, por exemplo, né? E aí nós tivemos mais recentemente, então, a chegada do ChatGPT, né? Que é uma possibilidade que a gente tem de acessar um grande número de dados e, a partir do questionamento, né, a partir do prompt, do comando, da instrução que a gente dá para essa ferramenta, né, essa ferramenta interativa. Vou conferir aqui só se está todo mundo me vendo, se está tudo certo, está todo mundo me vendo. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de buscar nessa ferramenta, de acessar um grande número de dados que está disponível, que foi armazenado em servidores de alguma forma, e aí isso está começando a ser discutido hoje. Quando a gente falar lá no final sobre a questão ética do uso da tecnologia, a gente vai trazer algumas questões para vocês se atentarem, tá? Então vamos imaginar o seguinte: eu não só tenho a capacidade hoje de conversar com a Alexa, e ela tem uma certa limitação, porque todas as perguntas que eu fazia para ela até então era revolucionária, mas ela se limitava a dizer que em determinado site tinha aquela informação. Então, de acordo com o Wikipedia, essa é a informação. De acordo com o site XYZ, essa é a informação. Hoje não, hoje com o ChatGPT você já tem essas informações armazenadas em algum local. Essa tecnologia permite que você faça questionamentos, dependendo se essa informação que ela vai te passar estiver nesse banco de dados, você recebe a informação. Hoje já é possível, por exemplo, anexar PDFs. Eu vou trazer uma ferramenta aqui que você conversa com PDFs. É possível você analisar planilhas do Excel. É possível fazer inúmeras coisas. E isso muda o nosso dia a dia, isso muda o nosso relacionamento, não só profissional, mas pessoal. Vamos chegar mais além aqui nesse debate, tá? Depois, né, com a chegada do ChatGPT, as outras empresas de tecnologia começaram a se atentar. E a Microsoft, que é uma das investidoras do ChatGPT, da OpenAI, né, que é a proprietária, né, a desenvolvedora desse aplicativo, dessa web app e tudo mais, ela lançou o próprio chat do ChatGPT integrado ao seu navegador. Então, esse recorte que eu fiz aqui, eu fiz hoje, um pouquinho antes de a gente começar essa conversa, né? Onde eu fui ali, puxei essa possibilidade de interação com a inteligência artificial, hoje integrada à internet. Na conversa que eu tive em fevereiro com os alunos, no início do semestre, né, não tínhamos ainda o ChatGPT integrado à internet. Hoje já temos. Hoje não temos só o Bing, não temos só o ChatGPT, temos o Cloud, Perplexity, tem outras ferramentas que estão muitas vezes buscando na mesma base de dados, outras criando a sua própria base de dados, mas que permitem que a gente possa ter essa busca de informação, e não é só uma busca de informação, mas é resultado a partir de possibilidades. Então, eu coloco ali, escreva um livro sobre o poder das cores. E ele vai lá e escreve uma coisa ali, um sumário, alguma coisa assim. Escreva um livro sobre o poder das cores na saúde alternativa. E ele vai lá e me diz como que as cores elas são utilizadas para fazer terapias. Né? Escreva um livro sobre o poder das cores no marketing digital. Tá lá. Dependendo do contexto da pergunta, como que eu sinalizo para essa ferramenta, ela me entrega um resultado diferente. Um resultado mais complexo, um resultado mais simples, um resultado muitas vezes que é satisfatório para aquele questionamento, outros que deixam dúvida e você tem que continuar a conversar com essa ferramenta, né? E vocês já devem ter utilizado, ou devem estar utilizando, ou ainda vão utilizar, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Mas qual é a pegada aqui? Como que essa tecnologia incorporada em nossas vidas, né, ela pode ser usada como uma extensão do ser humano? Eu costumo dizer que se você não souber fazer as perguntas certas, né, você não vai ter a resposta certa. Se eu perguntar para vocês, você sabe o nome da minha mãe?
Vocês não sabem. Então não adianta você perguntar para o ChatGPT, por exemplo, qual é o nome da mãe do professor Reginaldo Osnildo. Ele não vai ter essa resposta. Agora, se eu jogar para ele uma planilha com centenas de nomes de mães, centenas de datas de nascimento, como, por exemplo, o Brasil tem isso, tem acesso às nossas datas de nascimento, tem acesso a muitas coisas que são informações nossas, eu consigo encontrar lá dentro daqueles dados, perguntar, me diga aí qual é o nome da mãe do Reginaldo Osnildo, e vai trazer essa resposta. Porque eu estou abastecendo essa base de dados, não só com os dados que ela tem, mas com os dados que eu tenho à disposição para gerar esse reconhecimento, essa busca, esse retorno. A instrução que eu dou, ela me volta muito mais assertiva. Então, vamos imaginar o seguinte, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial como uma extensão do humano? Se hoje eu utilizo uma calculadora para facilitar o meu processo cognitivo de somar, multiplicar, dividir, raiz quadrada e tudo mais. Se hoje eu utilizo um óculos para eu poder enxergar melhor, se hoje eu utilizo um microfone para amplificar a minha voz, se hoje eu utilizo uma bicicleta para poder ser minhas pernas mais rápidas, se hoje eu utilizo um avião para poder chegar mais longe, atravessar o oceano voando, como a extensão do humano, hoje eu tenho a capacidade de processar informações através da inteligência artificial como uma extensão do ser humano. Então, o ser humano hoje pode utilizar essas ferramentas para complementar as habilidades. Porém, para complementar as habilidades, ele já precisa ter o próprio humano treinado. Ou seja, se você não tiver pernas fortes para pedalar, de nada serve a ferramenta chamada bicicleta. Se você não tiver como segurar o seu óculos de alguma forma, de nada serve a lente, Então, você precisa da orelha para segurar o óculos. Você não vai ficar só com a lente pendurada na frente do olho. A orelha tem que estar ali firme e forte para poder dar vida a essa ferramenta, Se você não tiver alguém que pilote um avião, por exemplo, a sua extensão está lá parada. Ou você aprende a pilotar um avião, ou você paga para que pilotem esse avião para você. Então, é importante entender que nós precisamos complementar as nossas habilidades. Talvez você não vá pilotar um avião, mas alguém tem que ter essa habilidade para que você esteja no ar. Ou você vai aprender a pilotar uma asa delta ou algo nesse sentido para poder também ter isso como uma ferramenta, Então, quando a gente pensa em inteligência artificial como uma extensão do humano e você vai usá-la para amplificar os poderes cognitivos que você tem, é importante que você tenha capacidade cognitiva suficiente para poder saber fazer a pergunta certa. Então, eu vejo muitas pessoas que ainda não viram o valor que essa ferramenta tem, ou ChatGPT ou outras, porque eles não sabem questionar. E esse é o poder que a universidade nos permite, a leitura de livros nos permite fazer uma conexão prévia de possibilidades para, então, questionarmos a inteligência artificial para ela devolver a resposta que a gente precisa, Então, provavelmente você vai encontrar muitas instruções, os prompts disponíveis com influenciadores no digital. Eu tenho 50 prompts para você poder mudar o seu negócio utilizando o ChatGPT. Se aquilo for genérico, não te serve. Você tem que aplicar a inteligência que você tem do seu próprio negócio, por exemplo, da sua profissão, do dia a dia da sua profissão, no questionamento da inteligência artificial. Certo? E aqui é só uma provocação para a gente pensar essas competências. Vou mostrar para vocês agora, essa inteligência artificial, ela permite que você crie músicas. Opa, peraí, quer dizer que ferramentas como Spotify, ferramentas como o próprio YouTube, que a gente ouve música no YouTube, ferramentas como Apple Music, os cantores, vamos lá, produtoras de som, produtoras de audiovisual, que utilizam de som também, o próprio cinema. Agora eu tenho a possibilidade de construir som a partir dessa ferramenta. Sandral, pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, tá? Não saiam pesquisando a ferramenta ainda. Depois eu vou compartilhar todas com vocês.
Não se preocupem. Inclusive, eu já testei a maior parte delas que eu vou passar aqui e eu vou passar o acesso para que vocês possam ver como que elas funcionam depois com mais tempo, com mais tranquilidade, tá? Então, essa é uma ferramenta, por exemplo, que vai mudar como que a criação de conteúdo é feita. E quando eu falo criação de conteúdo, são áudios para redes sociais, são áudios para publicidade, é a música ambiente que você vai ter no seu consultório odontológico, é a música ambiente que você vai ter no seu espaço físico, numa loja de departamento, numa loja de roupas, sei lá. Em algum ambiente que você queira, você pode construir a própria música. Sem precisar se preocupar com mais nada. Eu tenho aqui o Bar GPT, que é uma ferramenta, por exemplo, que você coloca ali, você dá uma ordem e ele cria um drink para você. Ele cria um drink conforme a sua necessidade. Então eu fico imaginando o seguinte: adeus, Tita, adeus, Pepe, eu não preciso mais de vocês. Não, não é assim. Claro que se você quiser, tá em casa, né, vai levar uma namorada, vai fazer para a esposa, para o esposo, né, para a família, tem lá um limão, tem lá outra bebida. Pô, dá para fazer caipirinha com esse negócio? Não, vamos ver se dá para fazer outra coisa. E ele sugere ali, você coloca um gengibre, um limão, sei lá. Não estou indicando ninguém a beber, tá? Estou só falando da ferramenta. Não quero ser processado. Atenção, se tiver alguém da Anima olhando, por favor. Tem o Chef GPT, que é o quê? Você abre a geladeira, você tem lá arroz, você tem ovos, você tem couve, você tem leite e você tem sal e óleo. E aí você coloca essas instruções nessa ferramenta, principalmente para os alunos que saem de suas casas, de seus estados, de suas cidades e moram sozinhos na região aqui da Unisul. Você vê que só tem isso em casa, e aí você diz, olha, eu não tenho fogão, eu tenho só micro-ondas. E eu tenho só 20 minutos para preparar. E ele te faz uma receita com os ingredientes que você tem, com o tempo que você tem, com a ferramenta que você tem à disposição. E ele te entrega essa receita muito fácil de fazer. Já fiz esse teste, tá? Que é o Chef GPT, por exemplo. Nós temos o Tomy App. O que o Tomy App faz? Ele cria apresentações. Então você... E aí assim, ó, por favor, professor Mazuco, outros professores, não me odeiem, tá? Não adianta, tá no Google, se eles procurarem, eles iam encontrar. Então, eu vou apresentar para mostrar que a gente conhece também e vai avaliar se veio feito por uma inteligência artificial ou se eles usaram só para aperfeiçoar e agilizar o processo como uma ferramenta. Tem essa ferramenta aqui que você coloca lá um assunto e ela te entrega a apresentação. Tá aqui, ó, tá pronto, né? Mágica. Então, se você chegar, por exemplo, em sala de aula com uma apresentação dessa, nós saberemos que você fez dessa forma. Agora, se eu consigo entender que foi você que fez, foi você que escreveu, mas você usou a ferramenta apenas para agilizar o processo, mérito seu, é isso aí, ela está aí para ajudar. Se você usou a sua cognição, o seu aprendizado, né, o que foi passado em sala de aula, e ainda assim conseguiu utilizar a ferramenta para criar uma apresentação, para trazer para a sala de aula, mérito seu, a ferramenta está aí, a gente sabe que ela é importante, é necessária, é para ser usada, é uma extensão do humano, certo? Temos aqui o PDF.ai, ou seja, você pode colocar lá um artigo científico, um livro, você pode colocar lá uma bula de remédio, se você quiser, em PDF, e fazer perguntas, e ela vai analisar o que está no PDF e vai te dar resposta. Manual de câmera fotográfica, manual de drone, você pode fazer a pergunta e ele te dá a resposta sobre o manual que consta lá. Eu nunca mais na vida vou ler manual, não preciso mais. Eu tenho essa ferramenta para me agilizar o tempo, né? Agilizar as possibilidades. Nós temos aqui Corum, né? O Corum é uma ferramenta, deixa eu só mudar o link aqui, botar na área inicial. O Corum é uma ferramenta que permite que eu crie ambientes tridimensionais. Pessoal de arquitetura, design de interiores, olha que fantástica essa ferramenta. Você já sabe o que desenhou, você já sabe o que construiu e você pode trazer o seu conhecimento, o conhecimento que você aprendeu em sala de aula, para usar essa ferramenta e ter uma casa construída em 10 minutos. Isso é fantástico, você vai poder atender muito mais clientes, com muito mais agilidade, entregar um conteúdo ou em 2D ou em 3D através dessa ferramenta.
Então, a inteligência artificial vem para otimizar e realmente ser uma extensão das suas capacidades. Nós temos o Reimagine Home, que é o quê? Que é você tirar uma foto de um ambiente e decorá-lo de outra forma, reimaginá-lo de outra forma. Então, a ferramenta permite que você visualize a sua casa, visualize o seu escritório, visualize o ambiente que você trabalha com outros olhos, com o olhar de um decorador, por exemplo, o olhar de um arquiteto que é especializado em decoração interior e tudo mais. Olha que mágico isso. E você pode fazer isso com o seu próprio escritório. Você pode colocar umas 3 opções e apresentar para o arquiteto, né? A facilitar, dialogar de forma mais fácil. O que eu quero é isso aqui. Você apresenta a imagem e aí depois o profissional corre atrás para transformar aquilo para você. Nós temos Mixo.io, que é uma ferramenta que permite que você tire uma ideia do papel. Está com uma ideia de startup? Quer pontuar isso e tentar arrecadar pessoas para investir no seu produto, no seu projeto? Você lança um site em segundos. Você coloca a sua ideia aqui e ele gera a plataforma para você. Isso é mágico, isso é fantástico, tá? Às vezes alguém que te ligou às 4 da tarde, chegou um investidor aqui, às 5 horas a gente vai tomar um café, vem para cá. Era o que eu precisava, vou mandar aquela minha ideia. Eu coloco a ideia aqui e, como um passe de mágica, ela transforma isso num site que você pode mandar o link para a pessoa acessar e entender a sua ideia de forma mais fácil, né? Mais ágil, mais visual, né? É mais fácil de vender, pessoal, mais fácil de fechar negócio. Nós temos a Consensus. A Consensus é um Google dos artigos científicos. Então, o que ela faz? Ela tem uma poderosa base de dados de artigos científicos em que você vai poder perguntar sobre determinado tema. Você vai poder colocar lá, por exemplo, negócios com inteligência artificial. E ele vai buscar tudo que já foi pesquisado nisso. Você vai poder colocar lá doenças do dedo mindinho do pé. E se tiver alguma pesquisa para isso, ele vai trazer também. Então, ele busca só em artigos científicos e traz essa base de dados mais perto de você. Você não vai precisar ficar buscando dias na internet, porque já está tudo numa base de dados à sua disposição. Isso, para mim, que sou pesquisador, é fantástico. Nós temos o Fiction GPT. O Fiction GPT, por exemplo, você coloca aqui um rascunho de uma história e ele escreve a narrativa para você. Isso, eu fiz uma história, por exemplo, de uma menina que não conseguia dormir. Eu estava com a minha sobrinha aqui em casa e um dia ela não conseguia dormir. Eu acessei aqui, me dá uma ideia de uma narrativa nesse sentido. Eu voltei lá no quarto e contei a história para ela, né? Claro que é uma forma de utilizar, mas tem N formas de utilizar as histórias de ficção. Você pode, amanhã depois, projetar conteúdo para sua própria rede social ou colocar a história de algum cliente seu e transformar isso numa narrativa mais envolvente para você trazer mais vendas para o seu negócio, por exemplo, né? Temos o Learn GPT, que é o quê? Você quer saber sobre matemática? Você quer saber sobre marketing digital? Você quer saber sobre como que o homem pisou na Lua? Essa plataforma transforma isso num e-book, capítulo a capítulo, entrega mastigadinho para você. Professor, mas então eu não vou precisar mais estudar livro nenhum? Não é isso, pessoal. Ela vai trazer algo muito básico, mas que vai permitir que vocês tenham uma aproximação do conhecimento. Isso não inibe que você tenha que pesquisar nos livros para validar essa ideia, tá? Estou trazendo mais para conhecimento. E claro que, como é uma ferramenta de inteligência artificial, ela tem alguns vícios, a gente consegue enxergar os vícios que essa ferramenta tem. Nós temos o Deeply, que é o quê? Basicamente um tradutor instantâneo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar um texto em inglês, aqui, vou puxar. Eu tenho já o Deeply no meu computador, eu seguro o Ctrl, aperto o CC 2 vezes, né? Ele copia e já faz a tradução. Para qualquer língua, tá? É fantástico esse tradutor. E é um tradutor com inteligência artificial, né? Utilizando o poder da inteligência artificial. Por exemplo, precisava ler um livro que só tinha alemão. Ronaldo manja muito bem de alemão, eu não entendo nada. Eu li o livro de 2 em 2 páginas fazendo essa tradução.
Tá? Temos outra ferramenta aqui que é a Bible.ai, ou seja, colocaram todo o conteúdo da Bíblia numa base de dados e agora você pode fazer perguntas como se você estivesse conversando com um pastor, com um padre, e ele vai te dar respostas apoiadas no conhecimento bíblico. Ele vai dar respostas que vai ter fundamento bíblico. Essa ferramenta eu também achei incrível, tá? Ela ainda está em fase de testes, mas ela é sensacional, pelo menos para mim, a pessoa que lê a Bíblia, né? Temos a Runway. O que a Runway faz, né? Deixa eu só tirar aqui esse link. Tirar o app aqui. Vamos gerar lá. Ela gera vídeos a partir de textos. Vídeos a partir de textos. Então você vai... Imagine o potencial do cinema, né? O pessoal que trabalha com cinema está um pouco até apreensivo, está fazendo greve e tudo mais. Hollywood está um caos, porque essa inteligência artificial, ela literalmente vai mudar a maneira como a gente vai enxergar o dia de amanhã, né? Nas telas e tudo mais, né? Ela cria não só vídeos, como a gente está vendo aqui, da natureza, mas ela cria pessoas. Claro que ela está em uma segunda versão, né? Ela já foi pior, está melhorando. A ideia, o que é? Em fevereiro, quando eu dei a palestra anterior, não tínhamos nem essa ferramenta. Ela nasceu em menos de 6 meses. De 6 meses para cá, ela já ganhou vida e ela está evoluindo de uma forma drástica. Assim. Não sei onde vai parar, né? O que a gente sabe é que cada vez mais você vai estar vendo algo que você não vai saber se é real, entre aspas, né? Ou se é criado por inteligência artificial. Pessoas, né? Então, cada vez mais essa ferramenta vai treinando e treinando e treinando e te entregando de N formas, né? Não só vídeo, mas também com imagens e tudo mais. Nós temos aqui a Durable. O que a Durable faz? Ela cria um site em 30 segundos para você com inteligência artificial. Então, você se formou agora ou vai se formar nesse semestre, você já quer sair daqui do seu curso entregando já um site pronto com o seu endereço e com tudo mais, coloque o que você faz aqui e ela faz o site para você, né? Essa ferramenta também é fantástica, é sensacional. Nós temos a Cohesive, né? Eu chamo ela de ferramenta mágica, porque ela faz muita coisa, né? Pessoal que produz conteúdo aí para redes sociais, né? Trabalha com relacionamento digital, né? Produz narrativa de venda, produz conteúdo para gerar negócios. Ela gera blog, gera Instagram, gera script para o YouTube, publicação no Facebook, gera story, narrativa, né? Storytelling, gera script para TikTok, LinkedIn, ela gera livros, ela gera muita coisa. Só vocês conhecendo ela depois mesmo. Nós temos a medgpt.co, que nada mais é do que um médico. Então, você conversa com a ferramenta e ela te dá as soluções, né? Ela te dá as respostas para os problemas que você tem. Isso não substitui um médico, pessoal. Não é isso que essa ferramenta se propõe. O que essa ferramenta vai auxiliar? Por exemplo, se eu consigo abastecer a base de dados com os dados dos meus pacientes, eu consigo fazer com que eles tirem dúvidas muito mais fáceis a partir dessa ferramenta. Qual foi o teste que eu fiz aqui? Eu coloquei dúvidas comuns, como uma dor nas costas, o que eu deveria fazer e tudo mais, e literalmente eu tive um atendimento médico com a ferramenta. Tá? Ela é construída por uma empresa voltada para a tecnologia na área da medicina, tá? Então, é uma ferramenta que veio para revolucionar, tá? Não sabemos aonde ela vai chegar, mas ela veio para revolucionar. Nós temos LearnStudio.ai. Ela nasceu com outro nome, né? Eu fiz um vídeo sobre ela no passado, que ela era de um nome, 2 meses depois ela estava com esse nome aqui, mas a proposta dela é como que eu faço para construir um curso online a partir de um texto. Então eu coloco ali, eu quero saber sobre como parafusar parafuso, sei lá, de alguma coisa
em parede de concreto. E ela vai te dar um curso disso. Eu quero saber como que eu faço para escrever um e-book. Ela vai te dar um curso disso. Eu quero saber como que eu faço para utilizar arquétipos em narrativas de vendas. Ela vai te dar um curso disso. Eu quero um curso prático de marketing digital. Ela vai te dar um curso disso, que nos permitem estender a nossa capacidade, nos levar para além do que os nossos dedos, né? A nossa voz, a nossa capacidade cognitiva, para além de tudo isso essas ferramentas nos ajudam, né? Mas uma pergunta que eu faço, né? Temos chatbots já há um bom tempo. Hoje, os chatbots, eles também se utilizam de inteligência artificial. Eu consigo colocar texto, eu consigo simular a minha voz, né? Eu consigo colocar vídeo, eu consigo que ele gere a resposta conforme a preocupação das pessoas, né? Isso aumenta a comunicação em várias áreas, isso aumenta, amplia o poder de presença de empresas, o poder de presença de pessoas, né? E até que ponto nós vamos deixar as pessoas de lado, né? Até que ponto nós vamos nos utilizar dessa ferramenta, mesmo que ela traga facilidades, até que ponto que nós vamos esquecer que tem pessoas, por exemplo... Travou novamente? Não? Tá. Até que ponto nós vamos esquecer, por exemplo, que tem pessoas que não têm acesso a tecnologias. Tem pessoas hoje que mal e mal tem o WhatsApp quando passa na frente de uma lojinha ali que ela conseguiu Wi-Fi, porque nem todo mundo tem o 3G, o 4G, o 2G, seja lá a área que a pessoa está, muitas vezes a internet não chega, né? E claro, a gente está falando de regiões remotas, mas também está falando de regiões na nossa cidade, onde as pessoas têm menos recursos financeiros, têm menos capacidade, né? Então, até que ponto que eu, profissional, vou focar em ter inteligências artificiais à disposição se a pessoa que eu atendo, né, que eu sirvo, que eu oferto o meu serviço, ela tem dificuldade desse acesso. Quando a gente fala em inteligência artificial como uma extensão do nosso corpo, é do nosso corpo, né? Eu que sou pesquisador, eu que estou aqui provocando, procurando e querendo saber mais, vocês que são estudantes ou os próprios professores que precisam evoluir com a chegada dessas tecnologias. Só que a grande maioria das pessoas não quer isso, ou não sabe que quer isso, não sabe que precisa disso, e por isso ela deixa de lado. Ela ouve no Jornal Nacional, ela ouve nas rádios locais, ela lê em alguns blogzinhos ou em algumas matérias de repercussão internacional, como a foto do Papa que viralizou. Pô, a inteligência artificial faz isso. Legal. E para por aí, né? Então, quando a gente utilizar a inteligência artificial, a gente tem que pensar nessas pessoas. Nós temos que pensar também na privacidade e segurança dos dados, né? Como que essa tecnologia ela vai ser compartilhada? E vou dar um exemplo. A própria empresa que está gerando todo esse burburinho, né? A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela está com a intenção, já tem uma criptomoeda, né? No ar aí, onde você vai escanear a sua vista, o seu olho em um globo, e isso vai gerar criptomoeda. E eles vão utilizar isso para gerar uma identidade mundial, por exemplo. É o que vem pela frente, né? Isso vai vingar? Não sabemos, né? Isso vai ser o futuro amanhã, como é a realidade em ficção científica, né? A gente acha que aquilo vai acontecer, porque muitas das coisas que já os filmes já trouxeram já são realidades, né? Hoje a gente está conversando à distância. Eu não estou me teleportando, a gente simplesmente está se utilizando de telas que num passado não tão distante, aí, vamos falar o quê? 15 anos, 20 anos? Isso não era realidade para a grande maioria das pessoas, né? Antes da pandemia, por exemplo, esse cenário era ainda em estudo, tá? Vamos ver como que isso vai acontecer, vamos ver como que o aluno se adapta. A pandemia veio para dizer o seguinte, olha, está todo mundo envolvido, está todo mundo no digital, está todo mundo misturado, não existe mais tecnologia e realidade, não existe mais distância, normalizou, né? Então, a preocupação que a gente precisa ter
Você vai acessar essas inteligências artificiais, vai colocar os seus dados? Onde é que isso vai parar? Você vai estar abastecendo um banco de dados que pode ser usado contra você depois? Tem que ter essa preocupação. Você vai ceder os dados do seu cliente para alguma plataforma? Que tipo de segurança essa plataforma te dá que esses dados não vão ser vendidos? Que tipo de segurança essa plataforma te dá que ela respeita a LGPD, né? Os 10 princípios da LGPD? Que tipo de segurança ela te dá que você não vai colocar em risco a informação de pessoas? Se você é da medicina, o problema de saúde que essa pessoa tem. E eu falo o seguinte, ó, você entrou numa farmácia, a primeira, eu quero uma aspirina. Qual é o teu CPF? Qual é o teu nome? De onde você vem? Qual é o nome da sua mãe? O nome do seu cachorrinho? Você começa a entregar os dados todos. Isso vai parar onde, né? Com a inteligência artificial, se nós tivermos todos esses dados para serem processados a partir de um clique, fica a provocação, tá? Para a gente pensar juntos. Então, algumas pessoas podem não ter acesso a essa tecnologia, podem não ter habilidade para usar essa tecnologia, né? Isso cria uma nova exclusão, isso potencializa novos empregos e, ao mesmo tempo que potencializa novos empregos, destrói outros, né? Então, o que eu estou lendo recentemente, né? Muitas empresas estão usando os seus operadores de telemarketing para treinar a inteligência artificial para que esses operadores sejam demitidos. Qual é a provocação da greve que está rolando em Hollywood, né? Que os artistas, os produtores estão tudo apavorados? Porque pode haver no contrato que você autoriza ser filmado de corpo inteiro e para toda a eternidade. E aí você cede a sua imagem, aquilo pode virar, desculpa o que eu vou falar agora, você pode estar cedendo a sua imagem para pornografia. A sua imagem pode virar um filme feito com inteligência artificial pornográfico, ou a sua imagem pode ser usada por criminosos para fazer uma chamada de vídeo para a sua família e pedir um resgate, por exemplo, né? Então, cuidado com que vocês vão também disponibilizar as suas imagens, cuidado com que... Claro, a gente ainda está vislumbrando um cenário ainda incerto, né? Tem muita coisa evoluindo, mas todo cuidado é pouco. Então, se você vai utilizar a tecnologia no seu negócio, se você vai utilizar a tecnologia para conversar com as pessoas do seu âmbito familiar, se atentem a isso. Se é cliente seu, se atente se ele tem acesso, se faz sentido ter um chatbot com inteligência artificial, se faz sentido você ter uma ferramenta como o MedGPT para auxiliar nesse atendimento que antecipa, né, os dados que ele coloca ali, direciona para você ou não, ou a própria ferramenta já dá já realiza a consulta por você e tudo mais, né? Então, é importante que vocês se atentem a isso, né? Como empresas, indivíduos responsáveis, que esse uso ele seja responsável também no seu ambiente de aprendizagem. Ou seja, sabemos que tem a ferramenta ali para auxiliar vocês, mas não utilizem ela a todo momento. Tentem, se esforcem, coloquem esse processo de aprendizagem para fortalecer o humano. Para só então, que depois que vocês tiverem esse humano fortalecido, vocês estiverem fortalecidos cognitivamente, aí vocês vão, já sei como fazer. Beleza, vou ver o que a ferramenta me traz aqui, né? Mas primeiro se fortaleçam o aprendizado, né? Busquem, pesquisem. Eu pesquiso muito tecnologia, mas eu não deixo de lado o livro físico, por exemplo. Professor, mas o senhor hackeou ali aquele PDF, o senhor consegue otimizar a busca ali naquele PDF utilizando uma inteligência artificial? Consigo. Mas na minha bolsa eu tenho aquele mesmo livro físico. Por quê? Porque em algum momento eu vou estar ali com uma dúvida, eu não vou ter acesso à tecnologia e o livro vai estar ali para sanar essa minha dúvida, ou ainda mais, né, para fortalecer a minha capacidade cognitiva, a minha memória. Eu sou muito visual, mas eu também sou tátil, né, sinestésico. Eu preciso tocar no livro, tocar no papel, rascunhar, né? Tem muito disso também, né? Eu sou muito auditivo, então talvez eu transforme um PDF em áudio, porque tem ferramentas que permitem isso, e vou ouvindo esse PDF também, né? Então, o cenário está mudando, a tecnologia está aí à disposição e nós precisamos olhar essa tecnologia com atenção. Precisamos olhar essa tecnologia para não ferir o outro, para não agredir o outro. Se for nosso cliente no futuro,
não posso largar esses dados na mão de qualquer ferramenta, sem entender, mas é uma ferramenta incrível que vai me permitir analisar toda a minha planilha do mês. Mas você pode estar dando acesso para as pessoas que você não sabe quem é, acessar quanto que você ganha na sua empresa, no seu negócio ou na sua vida pessoal. Cuidado, cuidado. Vamos lá, mais um questionamento aqui, né? Claro que eu sou obrigado a puxar a comunicação, né, para essa conversa, porque eu sou comunicador, sou jornalista, sou estrategista de comunicação, trabalho num grupo de rádios. Por mais que eu tenha esse meu olhar para o digital, né, eu tenho um pezinho no mundo analógico, que é o rádio. Sou professor, tenho várias ferramentas que eu utilizo no dia a dia, mas eu sou muito de escrever no quadro. Então, os meus alunos sabem que eu fortaleço muito o que eu tenho aqui na minha consciência, né, do meu aprendizado, e quando eu ministro as aulas, a maior parte das aulas, eu rascunho no quadro e vou construindo o raciocínio junto com os alunos para que eles possam também visualizar esse raciocínio que eu estou tendo. Claro que tem inteligências artificiais hoje que você coloca o texto, ela te entrega um mapa mental pronto, mas isso não tira o mais importante, que é o quê? Esse processo em que eu escrevo no quadro, gera um questionamento, o aluno pergunta. E eu sano a dúvida, né? Eu tiro essa dúvida dele. Esse processo em que eu estou ali, manualmente, fazendo esse rascunho no quadro, é o elemento central mais importante de qualquer interação. É a comunicação humana, né? É o processo que nos permite olhar no olho das pessoas e dizer para elas o que a gente está pensando, fazer os nossos questionamentos, colocar as nossas dúvidas, colocar as nossas certezas, as nossas convicções, o que a gente está aprendendo e experienciar, né? Então, por mais que tenham possibilidades de inteligência artificial que você pode achar que tem todos os dados do mundo à sua disposição, nada vai substituir o elemento mais importante, que é a interação humana. Fica a minha provocação aqui, tá? Esse aqui é o meu @ Doutor Arquétipo, podem me acompanhar em todas as redes sociais. Esse QR Code aqui vai direcionar vocês para o meu canal do YouTube. Lá estão todas as ferramentas, eu já testei elas, tá? Eu testei elas muito para poder levar para os meus alunos, para que eles tenham essas facilidades também. Eu vou ministrar agora desenho e produção de som, e claro que a gente vai usar o Sandral para criar fundos para o nosso produto da A3, né? E tudo mais, tá? Tá à disposição aí, @ Doutor Arquétipo, se quiserem acompanhar.